Salve, salve, galera! Boa tarde. Agora é oficial, hein? O anúncio foi feito dos dois lados e Memphis Depay vai jogar pelo Corinthians, hein? Contrato até o fim de 2026. O time ainda tá tentando colocar o holandês na Copa do Brasil, mas o certo mesmo é que ele chega para ajudar na Copa Sul-Americana e para buscar a salvação no Campeonato Brasileiro. Matheus Ribeiro, boa tarde. Detalhes dessa história pra gente, Matheus. Tudo bem, Andreoli? Prazer falar contigo e com todos ligados no GE. Ontem, enfim, veio o anúncio tão sonhado pela torcida do Corinthians, né? Memphis Depay é jogador do clube. O Corinthians fez uma série de posts mais enigmáticos ali no final da tarde. Postou primeiro uma foto com a camisa do clube perto de um rio na Holanda. Se a gente der um zoom na foto, a gente consegue perceber também um cadeado que tinha as iniciais do clube e o nome Memphis. Pouco depois, também publicou um vídeo, na verdade, né, de um rapaz cortando uma torta holandesa. Então, vários sinais aí que faziam ligação com o Memphis Depay. O jogador também chegou a postar um vídeo em que fazia atividade física, né, os exames médicos ainda na Holanda, e pouco depois, já mais para o final da noite, foi anunciado oficialmente, né, uma foto do dirigente Fabinho Soldado junto ao Memphis Depay, anunciando a contratação dele. Agora, quais são os próximos passos, né, André? Olha, o Depay chega ao Brasil nesta quarta-feira e vai ser apresentado oficialmente para a torcida no intervalo do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Ele deve estrear na outra semana que vem, na terça-feira, contra o Fortaleza, em jogo válido pela Sul-Americana. Depay que apareceu pela primeira vez no bid hoje pela manhã, mas o Corinthians alega que inscreveu o jogador ontem à noite, né? E até por isso fala com a CBF justamente para tentar inscrever o jogador na Copa do Brasil, caso o Corinthians avance de fase. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, porque chegou o Depay, tem um cara quase passando batido, mas esse já tá liberado para jogar, já bidou, que é o André Carrilho. Conta pra gente. Exatamente, André. Olha, o Carrilho que hoje faz o primeiro treino dele aqui no CT Joaquim Grava, foi anunciado hoje pela manhã, jogador de 33 anos, teve uma passagem ali pela Arábia Saudita, uma vasta bagagem também pela seleção peruana, jogou Copa do Mundo, vai fazer aqui o primeiro treino hoje às 3 horas da tarde e está disponível aí para jogar pelo Corinthians, as duas contratações do clube nessa janela, André. Olha. Obrigado, Matheus. Valeu pelas suas informações. A gente aproveitou este mercado quente de transferências para fazer um saque do GE especial, mostrando como é que os times paulistas se mexeram no mercado. Dá uma olhada. Fala, irmão. Beleza. O atacante tá fechado, então, por aquele valor, né? Tá bom. Como assim tem que levar um outro jogador também? Tá, mas os meus 20% tu garante. Tá bom. E o chocolate que eu te pedi do meu filho? Ah, então tá. Tá começando o saque do GE. Janela de transferências. Senhoras e senhores, saque do GE no ar. Que tu acha que tem dinheiro aqui? Não, só tem uma ficha aqui. Também temos um convidado especial hoje, ele que já foi vendido várias vezes, revendido num preço que podia ter sido muito maior, porque ele jogava muito. Vem pra cá, Dodô. E aí, galera? Como é que você tá? Tô bem, senhor. Senta aí, fica à vontade, a casa é nossa. Irmão, tava olhando aqui, ó, 20 jogadores que os grandes clubes de São Paulo contrataram. Ousaria dizer quem foi a melhor contratação de Supetão assim, Thales Mágico, Felipe Anderson. Longo eu não consigo precisar, assim... Porque o período é o quê? É muito curto. Ah, moleque! Hugo Souza, né? Tá pegando muito. Tá bem. Mas quando ele chegou, veja o que o torcedor corintiano falou. Diolian Romão. Um dia a gente tem Cássio e Carlos Miguel. No outro, Hugo Souza e Donelli. Cara de palhacinho. Thales Martins. É bom goleiro, só não pode chutar no gol. Esse cara não tinha nem jogado, irmão. Bateu pro gol, Hugo Souza, Palma, Hugo! O Gustavo Magossi falou: errei, fui moleque. Você é craque, Hugo. Aí, velho. Aí, ó. Wesley, vende o Corinthians e compra o Hugo. Tá vendo? Renata Silva. Medo do André Ramalho ser o Andreoli, na verdade. André Ramalho tem a lata do Andreoli com harmonização facial. Se o André Ramalho fosse eu, já tinha metido uns 5, 6 gols nesse campeonato, moleque. Ia ser mais artilheiro, né? A defesa eu não garanto, mas lá no ataque... Roda um gol do Felipe Andreoli pra vocês verem aí, mostra. Mostra um gol do Dodô, um gol feio do Dodô.
Quem que era o cara quando você jogava na atividade que sempre te chamavam? Quando eu comecei a jogar no São Paulo, a gente no time de 97, as pessoas confundiam. Me chamavam de Denilson, chamavam o Denilson de Dodô. Teu Marco Luque, então, era o Denilson, é isso. Bota aí, quem que é mais parecido, ele, o Denilson ou eu, o Marco Luque? Acho que eu, o Marco Sou Luque. muito mais mesmo. bonito que o Denilson, pelo amor de Deus. Ainda mais hoje em dia, né? O Palmeiras trouxe o Maurício, né? Caro, né? Sim. Foi. Bota aí o valor do Maurício aqui, ó. Tirim, tirim. Uma coisa ele já fez um pequeno torcedor virar casaca. Não é que gostava tanto do Maurício, um torcedor do Inter, que ele virou Palmeiras, olha isso. Tu tá com a farda de quem, cara? Do Palmeiras. Tá. Quem tu é agora? Que jogador tu é? Uma Maurício. Ah, o Mau. Maurício? Mas ele saiu do Inter? Sim, Ele tá onde agora? aqui do Palmeiras. Que responsa, hein, Maurício? Eu quero saber se você pode fazer uma grande revelação aqui no Claro, GE. pô, lógico que eu falo. Quando você era criança, o Dodozinho, que time você torcia? Isso aí não é uma revelação, todo mundo sabe. Todo mundo já sabe É, isso? corintiano, pô. Ah, brother, não acredito. Achei que ia ser pá! Um sósia que chegou aí foi o Santiago Longo, do São Paulo. É a cara do Fred Bruno. Fred Globo agora, sem barba. Igual, né, velho? Nossa, o que chamou mais atenção de todas as contratações foi o Jamal Lewis, né? Já vi jogar lá no Newcastle. Não é Chess que você já viu o Jamal Lewis Campeonato jogando? inglês, velho. Você é louco, irmão. O Juan Famelli falou o seguinte: nasceu no Reino Unido, é meio jamaicano, tem essa. Joga pela Irlanda do Norte e São Paulo. É o multiverso da loucura tricolor. É isso. Tu tá ligado que é multiverso? Mais ou menos. Multiverso era tipo você ser o driblador e o Denilson o artilheiro. Difícil isso. Se o São Paulo trouxe um irlandês do norte, o Santos trouxe um jogador de Gâmbia, que é o Yusufa Ndi. Como que é o nome da fera? É, Yusufa Ndi. Yusufa Indy. Ndi. Indy. Ndi. Yusufa Indy. É, por aí. Ele mesmo falou. Fala aí, Yusufa, como é que fala também. Fala aí, Yusufa, pra nós. Yusufa Ndi. Essa aqui do Henrique Santos. Eu pedi um time, mas meu presidente montou a secretaria da ONU. Trouxe um de cada país, bicho. Já tem umas 8, 10 nacionalidades lá no Petião. Talvez a grande contratação do ano não tenha chegado. Fica aí que eu vou buscar. Fica É sério. mesmo, velho? Tô curioso, hein? Aí, este homem está chegando. Memphis Depay. Diz que o Corinthians vai dar 60 milhões só pro homem, na mão do rapaz. 60 milhões. O cara não tá só com o bolso cheio, ele também já tá se sentindo em casa em Itaquera. Sabia que o homem já meteu gol na arena? Seria o primeiro holandês a vestir a camisa do Corinthians. Eu acho. Nunca fiz essa pesquisa. Você já sabe jogar um holandês no Corinthians? É claro que vai ser o primeiro. Não sei. Vamos lá pesquisar, então. Acabou o saque do GE. A gente vai descobrir se já jogou algum holandês no Corinthians. Eu e o Dodô, que jogava pra caramba. Qual o time que o Corinthians teria com o Memphis? E tá chegando também o Carrilho, né? Esse, por exemplo, eu não conheço. Ele é muito bom, veloz. Brigaram comigo. Pô, tu nunca viu na seleção do Peru? Mas não, é bom nunca jogador. vi. É bom jogador, então. muito veloz, mas não vive o melhor momento. Mas também. chegamos à conclusão que a defesa é essa aí. Hugo, Kaká, André e Félix. E a 3 também. Ele não tem muito a mexer. É isso. Aqui ele vai fazer uma linha de meio de campo com 4 jogadores. Quem seriam? Wagner. Fagner, o Bidu tá bem do outro lado. Tá bem do Embora outro o lado. Carrilho pode eventualmente fazer a função de ala. Numa linha de 3. Normalmente pelo lado direito, mas ele joga dos raro dois ele ir pra lados. lá, mas vai também. Mas vocês Vai. usariam ele de ala? Sim, porque ele é um meia bem aberto. Ele Na é meio de seleção lado do de campo. Peru ele já... Ah, mas eu acho Ele que joga não de tira lado o de Fagner, campo. não. Eu acho que vai ser Fagner, o meio ali, Charles e Raniel, e na esquerda deve ser o Bidu. A princípio é isso. Olha aí, Mateuzinho. ó. Vai, na ala direita. Quem? Fagner, Nossa, vai Mateuzinho. agora... Agora ficou legal. É. Agora ficou legal, meu Ficou bom. torcicolo. Você não trouxe o retrovisor? Não, mas tudo bem. Mas eu... Raniel, Charles, Garro... Não, mas eu acho que o Martinez entra no lugar do Raniel. O Martínez tá entrando bem. E a ideia é essa também. Ganhou meio campo. E aí Aqui não tem o Carrilho ainda. o Né? Memphis... É que o Carrilho tá como atacante, né? O Memphis pode ser o Memphis e Ele vai jogar Romero. ali ou de meia ou no ataque. Ele não vai jogar de Ele é meia. ala? Não. Não, ele joga de ala, joga no meio... Meia e pelo faz lado, que ele faz pode, se quiser, fazer uma ala antigo ponta esquerda. direita ali, ele também vai... pelo lado direito Então, e assim, esquerdo. acho que o Martínez vai. Martínez o e Charles tem ido. Tem Fagner na ficado. direita e Bidu na Eu esquerda. também acho. Bidu E tá acho que bem na como ala. frente... E o Galo ó, na armação. Aí na frente ele pode ter o Garro, o Carrilho e o Memphis. Não, o Thales Mágico. O Thales, Tem o o Thales Thales Magno. Ó, fica legal. Pô. Eu acho que O Romero também, enfim. Porque o na Memphis, frente vai ser Thales Magno e Memphis. o Memphis é um 9, mas pode jogar pelos lados também. E pode fazer com 2 caras, como tem sido esse 3-4-2. Cheguei à conclusão que nós não vamos conseguir escalar o time. 3-4-1-2. Agora, diz que tá no mercado o Sérgio Ramos. Ele cabe aqui, ô mano? Olha, pra te falar a verdade,
Acho que vai ser reserva do Gustavo Henrique. Eu vai ser já tiraria quarta também opção. o Félix Torres aí do meu time. Eu não colocaria o Félix Torres, não. Pra mim tá deixando muito a desejar. Jogaria quem? Eu colocaria o Gustavo Henrique. Você acha que o Sérgio Ramos vem para o Brasil jogar num time brasileiro? Não, eu não duvido mais nada. Também tava no Sevilha. Se ele vier, ele tem condição de jogar com 38? O Sérgio Ramos se cuida, a questão é lesão, né? O Thiago Silva tem quanto? Tá arrebentando no Fluminense. Mas o índice de lesão do Thiago Silva é totalmente diferente do Sérgio Ramos. Se o Sérgio Ramos vier, você vai chamar ele de louco? Lógico. Pô, vou chamar na frente cara dele. Em sã consciência. É aquele cara. O Memphis tá nessa mesma fase. Tô sem problema nenhum, vou arrumar um problema pra mim. Se vier o Sérgio Ramos, tem que montar um esquema pra ele. Por quê? Ele é de 3 Por mesmo. quê? Ele é de 3, pô. Não, mas, mas pro Thiago com tem o líbero esquema? ali, Não ó. sei, mas deve ser... Pro Thiago Silva tem esquema? Tem que fazer o O esquema. Thiago tá pro cara melhor que o jogar. Sérgio Ramos nos últimos Eu anos. acho. Então, eu não acredito muito nisso, sabe, César? Assim, Eu acredito. Não acredito assim, na história de eu vou fazer um esquema para o Emerson jogar. Eu vou montar um time em que o Emerson consiga... Agora, se o Emerson não puder fazer nada, além de ficar parado esperando a bola, não me serve. Mas aí não vale a pena, Nesse Kleber, caso, o Sérgio Ramos não pode vir, então, porque se não tiver um mas esquema o pra ele Sérgio jogar... Ramos ele Não é um onde tá o esquema, André gente. Você ali, ó. vem cá, se o Sérgio Ramos, se botar o André de um lado... Perfeito, vocês estão falando sério. Vamos imaginar, ele bota Félix Torres, Sérgio Ramos e André Ramalho. Não dá. Não, dá o Sérgio Ramos de líbero, dá. Bom. Agora, se botar ele de lateral direito, não, né? Que foi onde ele começou, inclusive. Foi campeão do mundo. Mas o Kleber, Mas não vale a depende, pena o você Juan gastar Fran esse veio pro São dinheiro Paulo e não todo. passava do meio. Mas o Às vezes Sérgio pode jogar Ramos... lateral, não passa do meio. Mas, gente, o Sérgio Ramos é Entendeu? utopia, Kleber. Ele não veio pro futebol brasileiro. É um jogador muito caro para você fazer investimento num zagueiro. O dinheiro que o Sérgio Ramos ganharia aqui no Brasil, você contrata um atacante e aquele cara que E veio desde pra o Paris fazer gol. Saint-Germain, o nível de atuação de lesão é muito caro. Exato. Seria um custo-malefício Custo-benefício muito não vale a grande, Sérgio pena. Ramos. E outra, Pra qualquer time do Brasil. comprar o Sérgio Ramos é comprar a cueca da Gucci, você tá andando de chinelo furado. Entendeu? Não vale a pena. Mas Você quem vai que comprar um saiu com negócio essa pra ninguém notícia do ver. Sérgio Ramos Pra no ninguém Corinthians? ver. Não, foi só para deixar vocês nervosos. Ah, tá. Não, saiu uma notícia aí que o Sérgio Ramos teria sido consultado e que a Rádio Tatiaia de Belo Horizonte deu, depois acho que o Jorge Nicola foi fazer umas apurações e disse que chegou a ser cogitado, mas descartado. Nós estamos aproveitando só para ver se ele ficava bem, se ele fica bem. Ver o anúncio oficial do Memphis. A cidade de Elvis Presley, nasceu em Memphis. Eu estive lá em julho. Você teve lá? Vale muito passeio. Fabinho Soldado. Olha só, hein? Que estilo do Memphis. Professor, você já usou esse estilo assim? Esse blazer sem nada por baixo? Não, é fuçado esse estilo aí. Como é que é? Fuçado? Fuçado. Eu achei essa foto do meu quarto de hotel, assim, né? Parece, né? Mas é isso. Ele que já tinha a música dele do Corinthians, né? Nós mostramos. Na música o Corinthians perde, né? Ele colocou nas redes sociais, Corinthians, assim. Já chegou chegando. E lembraram que o homem já fez gol na Neoquímica Arena. Copa de 14? Sim. Holanda aí? Chile. Ele faz um gol... O perfil da Copa do Mundo... O perfil da Copa do Mundo postou esse gol. Lembrou? Olha lá, ó. 10 anos depois, tá aí. Olha aí, Bira. Memphis Depay jogou na Neoquímica Arena na Copa de 2014. 21 minutos, um gol, 2 finalizações, 2 no alvo, 3 dribles certos. No jogo, Holanda 2, Chile 0. O gol dele Ele não jogou contra a Argentina, agora eu não tô lembrando, porque a Holanda fez 2 jogos aqui em São Paulo. Não entrou, me informa aqui. Teve a semifinal contra a Argentina, foi 0x0, um jogo horroroso. Foi nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis. E esse gol ele faz no finzinho, né, Bira? Tava 1x0 para a Holanda. Isso. Já nos acréscimos esse gol do Memphis. Já conhece a Neoquímica Arena. Já conhece o caminho do gol na Neoquímica Arena. Olha lá o sorriso. Aliás, o recorde de público da Neoquímica Arena até hoje é Holanda e Argentina, né? Por causa Porque das tinha arquibancadas... Agora, nesse jogo da NFL também... Não, bateu recorde de público com a configuração atual do estádio. Me fale de Memphis Depay. Banjo da Fiel. Exagerou um pouco no entusiasmo ou não? Acho que não. Até porque a carência é grande, né? Você vê pelas postagens engraçadas, aquelas postagens de corintianos, né? Alguns se auto-ironizando. Acabou a humildade. Ontem eu vi muito acabou a humildade. Achei que fosse transformar até em hashtag acabou a humildade. A qualidade são qualidades que esse time pede, qualidades ofensivas, qualidade de
fazer gol, de proporcionar gol para companheiros. Aí vai ter toda uma questão do o que vai vir primeiro, se ele vai entregar isso antes ou se essas coisas não vão aparecer e aí vão cobrar outras qualidades que talvez ele não tenha. Recomposição, ajudar. O Ramon, nesse momento, está precisando de gente operária também. Eu achei interessante isso que você falou do corintiano, falando acabou a humildade, hashtag. O torcedor do Corinthians estava precisando, ou está precisando de um nome assim, que chegue não só com o nome, mas que responda no campo, para recuperar uma autoestima que tem estado baixa, ou estou errado? Não, sem dúvida. Só não pode ficar só no marketing, na venda antecipada de camisas que não marquem a história do clube. Tem que ser Ronaldo, tem que ser Tevez. Tem que ser Luizito Soares. Luizito Soares no Grêmio. Concorda? É isso. Sidorf no Botafogo. Hulk no Galo. Hulk no Galo. Hulk no Galo. O corintiano não estava precisando disso, ô Bira? Tava, mas essa autoestima ela poderia vir olhando a tabela. Se o Corinthians estivesse em 7º lugar na tabela, mesmo sem nenhum desses ídolos, e pelo que o Corinthians gasta e pelo time que o Corinthians tem, se tivesse um trabalho que fizesse sentido desde o começo do ano, o Corinthians podia perfeitamente estar em 8º, 9º no Brasileiro, e daí não precisaria dessa autoestima. Essa autoestima é necessária também porque a posição na tabela atrapalha. Eu acho que tem dois lados dessa contratação, né? Tem o lado técnico, que é o lado que o torcedor se empolga, e eu acho correto que o torcedor se empolgue neste primeiro momento. É um cara que tem toda a capacidade de fazer os gols que o Garro oferece ao Yuri Alberto, ao Pedro Raul, e a bola não entra. Relativamente jovem, né, Bira? Tem 30 anos só. Se a bola começar a entrar, se o Memphis fizer metade dos gols que o ataque do Corinthians tem perdido, já é muita coisa. E já é capaz de tirar o time dessa confusão que está. Então, eu entendo o torcedor se empolgar. Agora, a gente não pode ignorar que tudo isso faz parte de um pacote que, em médio e longo prazo, a gente não pode ignorar a situação financeira do Corinthians. É claro que eu entendo que o Corinthians está num desespero, porque o Corinthians vai perder muito mais dinheiro do que o Corinthians vai perder pagando o Memphis, vai perder caindo para a 2ª divisão. Então, está indo numa aposta. Mas então tem que chegar assim, se salvar, ele ajudar a salvar ele, o Carrilho e quem mais chegar, ajudar a salvar do rebaixamento, beleza. Se trouxer algum título ainda nos mata-matas, beleza para o corintiano, melhor ainda. Só que não muda o fato de que vai terminar a temporada e vai ter que... Tá bom, agora, terminou a temporada, não rebaixou, de repente até ganha um título de torneio continental ou do torneio de mata-mata. Mas o Corinthians tem que ainda ter uma conversa séria sobre, olha... O que a gente faz aqui? Porque o Corinthians tem um nível de faturamento alto a ponto de conseguir caber o dinheiro que está se gastando no Memphis. Só que não tem cabido porque já está gastando dinheiro com muitos outros jogadores ou muitas outras coisas que não deveriam mais estar sendo gastas no Corinthians. Jogador que não produz, dívida que não deveria ter sido contraída. Então tem que ter esse papo também. A gente não pode ignorar. Rescisão de técnico, ou técnico mal contratado com salário fora da realidade pelo que ele entrega, multa rescisória de jogador que entregou muito pouco, como o caso do Rojas. Problemas, aliás, que vêm de várias administrações. Várias. Não está falando só de quem está de plantão. Mas a atual não melhorou, tá? Então, a atual que contratou o Coronado por um salário altíssimo para entregar bem menos. O Pedro Raul, que claramente ia virar reserva nesse time. Quem acompanha futebol sabia que o Pedro Raul ia virar reserva do Yuri Alberto. Então o Corinthians tem que ter essa conversa também. Mas neste momento, fica empolgado, vê se passa pelo Juventude agora, ele não vai poder jogar, mas vê se consegue sobreviver nos mata-matas, se ganha um título, se de repente salva do rebaixamento. Sábado à noite. Mas essa conversa é necessária. Sábado à noite você sabe o jogo que tem, né? Sabe? Botafogo e Corinthians. Sim. Estádio Newton Santos. No Rio, 21 horas, sábado, 9 da noite, tem Botafogo e Corinthians. Antes tem o Juventude na quinta. E tem uma coisa, tem muita gente... sábado joga o Corinthians. Quarta. É quarta, desculpa. Quarta com Juventude. Um argumento que tem usado, de que o dinheiro, quase todo o dinheiro do Depay, não todo, mas quase todo, do Memphis, ele pede Memphis, vamos tentar chamar Memphis. Quase todo o dinheiro do Memphis vai vir do patrocínio, que tem uma parte do patrocínio que é reservada para a contratação de reforços. Então, esse dinheiro não sai do Corinthians, é só uma parte dele que virá do Corinthians. Isso é verdade, mas também é verdade que quando o patrocínio atual foi anunciado, com valores mais ou menos semelhantes ao patrocínio anterior que saiu por causa de atitudes da diretoria, naquela questão do intermediário, os valores meio que batiam porque incluía esse valor da contratação.
Então, o valor que a Vai de Bet paga, ou que a Esportes da Sorte paga hoje em relação à Vai de Bet, eles seriam mais ou menos equivalentes, porque inclui essa cota da contratação. Inclui essa cota da contratação, não é um extra. Porque quando incluir ali. Então, se você tirar essa cota, a cota da contratação é extra, então o contrato de patrocínio é muito inferior ao que tinha anterior. Daí a gente cobra a diretoria, que deixou o patrocinador anterior sair. Não que, assim, os dois patrocinadores são meio enroscados hoje, mas tudo isso não pode ser ignorado. Era um dinheiro que estaria entrando no caixa do Corinthians de qualquer forma com o patrocínio anterior. Sim, são as manobras de contabilidade, que, aliás, são muito comuns, né? Só você vê dívida com estádio e dívida sem estádio, por exemplo. Essas maquiagens na planilha. Agora, isso à parte, o Bira falou uma coisa importante. O Corinthians trabalha da mão para a boca há muito tempo. Para não dizer desde 1910, mas enfim. Desde que nasceu, professor? Há muito tempo, eu digo, nos últimos, lá em 2020 para cá, mais ou menos quando os títulos começaram a rarear, é sempre a mesma história. Muita troca de técnico, guinada de vida e montagem de time em setembro. Gente, uma hora tem que parar com isso, uma hora tem que fazer uma DR lá. Vamos discutir que futuro que quer, inclusive em termos de filosofia de jogo. Por exemplo, pegar um técnico que tem a chance de pegar um elenco com pré-temporada na medida do que o Brasil oferece. Não é essa coisa da mão para a boca. Todo ano essa história. Os últimos anos tem sido isso, reforçar time para não cair. Eu acho perfeito, maravilhoso que um clube, não estou falando só do Corinthians, que qualquer clube tenha a sua filosofia de jogo, tente segui-la, com contratação de jogadores técnicos, desde a base, mas no Brasil é pedir muito, é difícil, hein? Uma hora tem que começar. O Corinthians chegou a ter uma certa filosofia com Mano Menezes, Tite, Carille, mas desses 4, 5 anos para cá, como você citou... desde que aquela... Não tem mais filosofia nenhuma. Do Thiago Nunes, né? Pois é. Que assim, agora vamos mudar a maneira de jogar do Corinthians. Era a empolgação... Porque acho que começa com o Flamengo do Jorge Jesus, né? Um futebol mais ofensivo, futebol mais envolvente, agora é hora. E o Corinthians ele se deu muito bem na década anterior com o futebol mais precavido, né? Aquela história do vai devagar, ganha de 1-0, goleia de 1-0, segura bem aqui atrás. Goleia de 1-0. Muito competitivo e tal. Ali, e era o Andrés o presidente, né? Não, mais ou menos. Teve Andrés, teve Mário Gobi, teve Roberto de Andrade. Mas numa linguagem... Dentro da mesma... Na virada do Thiago Nunes que eu estou colocando, se não era presidente, ele tinha um cargo lá de... Acho que era o Roberto de Andrade. Acho que ele tinha um cargo importante lá de gestão do futebol, alguma coisa. Ele sempre teve, né? Ele colocou isso, assim, a ideia era mudar, era fazer o Corinthians ser um time mais agressivo, mais ofensivo, com posse de bola, dominante e tal. Não deu certo. Dali para cá, o Corinthians não se achou mais. Verdade. É dali que começa essa fase de títulos que começam a rarear, né? Porque a questão o futebol, dentro de um time de futebol, de um clube de futebol, em alguns momentos você consegue isolar o campo da administração. Em alguns momentos você consegue encontrar um padrão de jogo, um técnico, um elenco que está jogando apesar da administração ser ruim. Mas não é sempre. O Corinthians tinha seus problemas, sempre teve, durante toda essa administração, inclusive problemas entre eles. A gente viu ali Mário Gobi se afastar do grupo, Roberto de Andrade ser afastado recentemente por interferência de torcida, o Andrés que hora estava dentro, hora não estava meio que hora virou deputado. Virou deputado. Então, ali internamente... E havia problemas de dívidas. O problema do estádio nunca foi resolvido. Sempre se empurrou com a barriga. Houve um momento em que o Corinthians anunciou que não ia pagar impostos. Lembra disso? Ficou um tempo... Aí, uma hora, estoura os impostos, tem que pagar. Alguns dias antes da eleição, eles disseram lá, o Duílio e o grupo, que estava resolvido. Lembra dessa última eleição? Está resolvido. Resolvemos com a Caixa. Eugênio, fazendo uma conta aqui na cabeça, era o Andrés, sim. Porque a última gestão do Andrés teve um título só, que foi o Paulista de 19. E essa mudança para o Thiago Nunes foi em 20. Foi no ano seguinte, que já era o segundo ano do mandato. Era o segundo mandato. Ele foi 19, 20, 21. E daí veio do... E aí tem o projeto Luan. O projeto Luan. Enquanto o Corinthians conseguiu separar
as questões políticas das questões do campo. No campo você tinha lá o Mano, você tinha o Tite, depois o Carille por um tempo. O Corinthians conseguiu ser vitorioso no campo. Mas depois, quando ele perde essa identidade de futebol, é que ele não se encontra mais. Aí a confusão se instala também dentro das quatro linhas. Isso tem a ver também com a perda de profissionais no departamento de futebol que muitas vezes não sai. Por exemplo, eu não sei se oficialmente se o cargo era diretor de futebol, tá? Eu não lembro qual era o cargo oficial dele. Mas o diretor de futebol, se não for diretor de futebol, era semelhante. É o cara que cuidava do futebol, não do ponto de vista político, do ponto de vista do dia a dia. Que ajudou a montar o Corinthians vencedor. Hoje está lá na Inglaterra, quase ganhando a Premier League, que era o Edu. Né? O Corinthians estava com esse nível de profissional. O Edu era o diretor do futebol do Corinthians quando o Corinthians é campeão do mundo. O Corinthians estava com esse nível de profissional que foi formado em casa. O Cifute funcionava. O Cifute funcionava. Né? Só de volante bom que vinha. Então, antes de ir pro Arsenal, esteve na seleção brasileira, né? Esteve na seleção brasileira. CBF. Então o Corinthians tinha também profissionais lá dentro que foram saindo, e isso não sai muito no noticiário. E o torcedor não vai chegar e pichar ou queremos diretor, entendeu? Sabe? Ou queremos supervisor, alguma coisa assim. Não vai ter esse tipo de canto na arquibancada. Mas e isso tem tudo a ver com o Corinthians de uma época. Do futebol foi com o Corinthians de uma época que o departamento de futebol conseguia meio que se fechar dentro dele. E por mais que até salário atrasava, o time em 2015 foi o campeão brasileiro de forma brilhante. E tinha muito salário atrasado, tanto é que teve que desfazer o time, né? Desfez o time todo para a China. Mais jogou junto. Desfez o time para a China porque com o dinheiro da China pagou a dívida com os jogadores. E o time... Comenta aí o que você achou do vídeo. Se não deixou ainda, deixe seu like e se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. E até o nosso próximo vídeo.